Amém, irmãos. Nesse instante nós chegamos nesse importante momento também do culto, momento de ouvir a palavra de Deus, momento de desfrutar de tudo aquilo que ela tem para a gente. É mês de fevereiro, nós vamos seguir nesse mês, nesses domingos que temos pela frente aqui nesse mês, 3 domingos, falando sobre um tema pontual chamado sobre o descanso. Vai ser a nossa dedicação ao longo desses próximos 3 domingos. Pode às vezes parecer meio sem sentido a gente falar de descanso em fevereiro, porque existe no nosso imaginário comum brasileiro a ideia de que o ano produtivo nosso começa justamente a partir de fevereiro, março, por aí vai. Então assim, ou seja, janeiro é um mês que a gente dá uma parada, uma desacelerada, é tempo de férias, é tempo de uma pausa, e fevereiro em diante é mês de atividade, coisa do tipo. Mas a nossa ideia aqui é justamente trazer um aproveitamento com todos sobre esse tema, não é? E exatamente falar sobre descanso do começo. É assim que a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Talvez a gente sempre pense, não é como descanso aquela etapa, como de fato ela é final, que vem na sequência de outras coisas, de trabalhos, atividades e tudo mais, mas a ideia de descansar deve ser algo que, desde o começo, ela já deve ser prevista, ela deve ser assimilada por todos nós. E a Bíblia já vai mostrar isso para a gente, porque exatamente, primeiro capítulo da Bíblia, ele já vai falar sobre descanso. É o começo da palavra de Deus, é o começo da revelação, e a gente já tem esse tema ali à nossa disposição. Então hoje nós vamos falar, a partir de hoje, nos próximos 2 domingos também, sobre descanso. E nós vamos começar falando sobre descanso, iniciando essa conversa, discursando sobre trabalho, porque o descanso tem a ver com o trabalho, tem a ver com o que fazemos e que resulta-se ao fim desse processo no descanso de fato. Então convido você para que abra a sua Bíblia comigo, logo no começo da palavra aí, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, nós vamos ler 4 ou 5 versículos, 4 na verdade, Gênesis 1, nós começamos no 31, e a gente segue até no capítulo 2, o versículo 3. Farei uma leitura aqui na NVI, mas você pode acompanhar na sua própria Bíblia, celular, ou na nossa tela que nós também disponibilizamos. Pois bem, Gênesis 1, versículo 31 até capítulo 2, versículo 3. Lembrando-se que por toda a extensão de Gênesis 1 que antecede essa nossa leitura, tem a ver com o momento da criação, da qual a Bíblia registra, Deus criando todas as coisas. Então, é aí que a partir daí que a gente lê. Tá? Após todo esse movimento de criação, da criação de Deus por Deus, 31 vai dizer, e Deus viu que toda essa criação que ele havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Foi assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, que grande prazer nós estarmos aqui diante desse momento com o Senhor, e a Tua palavra, ela é sempre maravilhosa, ela alimenta a nossa alma, ela sustenta o nosso ser, ela nos edifica, e nós queremos mais disso nesse instante. Por favor, Pai, que o Teu Espírito sobre nós, Ele nos ilumine diante dessa palavra inspirada, que Ele nos conduza na absorção de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa a minha vida enquanto servo seu que sou, me abençoe a continuar a ser edificado nessa palavra, assim como a todos os meus irmãos que participarão desse momento também, liderado pelo Teu Espírito. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Pois bem, nós lemos esses 4 versículos depois da
do processo de criação, processo criativo de Deus. E esse trecho fala sobre descanso. A gente vê a palavra de Deus logo no começo abordando esse assunto. Quando a gente olha Gênesis 1 e 2, aqui nessa parte que a gente vai ver, embora um versículo esteja no capítulo 1 e esses demais estejam no capítulo 2, esses versículos fazem parte da mesma unidade no texto bíblico, tá bem? Isso é importante. É necessário a gente se lembrar disso, porque assim, foi só no século 13 que a palavra de Deus ela foi dividida em capítulos. Antes disso, a palavra de Deus era um texto corrido. Então você pegava Gênesis começava lá, e no princípio, né, de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra, e a partir disso ele vai correr até a última palavra. Você não tinha essa divisão por capítulos, mas foi no século 13 que estudiosos, homens ligados ao cuidado, ao zelo da palavra de Deus, eles vão fazer essa divisão por capítulos, tá? Então assim, esses versículos eles fazem parte da mesma unidade, eles fazem parte daquilo que nós chamamos da mesma perícope. Perícope é todo texto bíblico que tem um começo, meio e fim, uma coerência em si mesmo, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, esses textos, essas porções do texto bíblico estão exatamente delimitados em capítulos ou em trechos dos capítulos. É raro, poucas são as vezes em que você tem esse tipo de situação aqui, meio de alguma coisa, começar no capítulo e prosseguir no outro. Mas acontece. Mas a gente precisa se lembrar disso para entender que é todo um texto só. E você consegue identificar claramente que aqui, ainda que a gente tenha saído do capítulo 1 e tenha ido para o capítulo 2, de fato é o mesmo texto. Essa leitura ela atesta essa realidade aqui, tá? A gente então, nós estamos vendo aqui que aconteceu a criação do mundo por Deus, esse ciclo produtivo que ao seu fim pede o descanso, tá? O descanso que é tão importante porque o descanso, ele vem depois de um ciclo produtivo, que ao seu fim pede esse tempo de reparação. Ele é um ponto de equilíbrio em meio a uma vida produtiva, não é? De um modo de viver que deve ser produtivo. Há descanso porque antes houve trabalho. É isso que a gente vai perceber já logo nesse primeiro capítulo da palavra de Deus. Um descanso que vem sequente à produtividade, não é? Então, não há problemas em a gente falar de descanso. Descanso é algo que ao mesmo tempo que a gente gosta, que a gente aproveita, que a gente usufrui, às vezes nem sempre é tão aproveitado quanto se deveria, ou às vezes é mal aproveitado como não devia ser, justamente pela forma da gente muitas vezes não saber lidar com o descanso, essa é a verdade, não é? Mas a gente vai então falar sobre isso e a gente vai falar sobre descanso que é seguido de produtividade, não é? Parece às vezes até meio óbvio toda essa ideia. Fala assim, pastor, lógico que o descanso ele vem depois de você ser produtivo, depois de haver produtividade. Mas na verdade nem sempre na prática isso acaba acontecendo. Nós estamos nos dias numa sociedade que ela é muito hedonista, ou seja, ela busca muito pelo prazer o tempo todo. E a busca pelo prazer, ela às vezes ela projeta, ela faz essa busca do descanso, pelo usufruto do descanso, pensando apenas na expressão boa, gostosa, maravilhosa dessa apreciação, não é? Mas a gente vai perceber na unidade bíblica desse primeiro texto da palavra de Deus, que o descanso ele é importantíssimo como parte de um conjunto que está acontecendo, que envolve e começa exatamente com o trabalho. Para Deus uma coisa anda totalmente ligada à outra, não é? E o descanso ele faz parte desse algo maior de que vivemos uma vida produtiva com Deus. Produtividade que tem a ver com a entrega daquilo que produzimos, mas produtividade em reparar as nossas forças para continuarmos produzindo também. Esse é um conceito que, por exemplo, na agricultura é muito presente. Você tem a terra, você cultiva e de tempos em tempos você precisa parar a terra. Você precisa deixar ela descansar para que ela continue sendo frutífera, produtiva e assim vai também. Então a gente vê essa noção muito clara, muito presente já a partir de Gênesis 1, não é? E aí a gente precisa aprender com tudo isso. A gente precisa pensar sobre o descanso
entendendo esse jeito completo, composto de Deus no assunto. Porque senão, se a gente só ficar pensando sobre descanso, na verdade a gente vai ficar pensando sobre a preguiça. A preguiça é você desejar muito descanso sem ter sido produtivo, sem ter trabalhado. É só querer o descanso, é só querer não fazer nada. E isso, nessa nossa sociedade que busca o tempo todo só a parte boa de tudo, só a parte prazerosa, só a parte atrativa, isso é muito comum. Pessoas quererem, por exemplo, um modo de vida que vai trazer o máximo de descanso possível a baixo investimento, querendo empregar pouco da vida por isso. Isso já começa a destoar daquilo que de fato Deus deixa para a gente como referência aqui nesse capítulo 1 da palavra de Deus. Então, produtividade, eu diria que é a nossa palavra de ordem dessa noite, nossa palavra-chave que a gente vai se dedicar aqui, tá? Creio que muitos aqui já leram inúmeras vezes o capítulo 1 de Gênesis, e ele vai ter essa sequência do passo a passo, do qual Deus cria o mundo. E é curioso, porque a gente lê Gênesis 1, a gente chega no final, a gente facilmente vai ler e identificar, e Deus descansou. Antes do Deus descansou Deus criou. Mas aqui eu quero enfatizar com você essa ideia de que quando Deus está criando, Deus está trabalhando. A gente nunca lê dessa forma, não é verdade? Portanto, Deus um trabalhador. Quantas vezes você já pensou isso na sua vida? No seu modo de enxergar as coisas. Deus um trabalhador, Deus alguém que... Hoje até arregacei as mangas aqui, ó. Deus alguém que arregaça as mangas, Deus alguém que vai. Pensa comigo, Deus era obrigado, alguém colocou alguma missão aos ombros de Deus, dizer assim, você tem que trabalhar, você tem que ir lá e criar esse mundo. Deus era obrigado a isso? Deus precisava disso para estar bem? Na sua soberania, na sua majestade? Deus precisava da gente para ele ficar bem nessa história toda? Mas Deus é um Deus de trabalho. Jesus vai afirmar lá na frente que meu pai trabalha até agora. Meu pai trabalha em momentos em que muitos não estão trabalhando, Jesus vai dizer, e eu trabalho também. Mas no primeiro capítulo da Bíblia a gente vai ver Deus trabalhando, não é? Deus foi lá criar, trabalhar. E desse trabalho de Deus é maravilhoso a gente ver a sequência do capítulo 1, o que Deus vai fazer. Deus, ele criou coisas. Deus, de um contexto inóspito, vazio, sem forma, ele cria o mundo, ele desenvolve o mundo. E você precisa pensar nesse trabalho de Deus, porque às vezes a gente lê rapidamente a palavra de Deus e tudo parece tão simples. E Deus formou o homem, então a gente se lembra quando a gente era criança, a gente tomava barro e fazia um bonequinho, né? Mas eu não sei você, mas cada vez que eu vou numa consulta médica e eu ouço os médicos escrevendo o que está acontecendo aqui dentro, do porquê que eu estou tendo algo, do porquê que eu preciso de um remédio, do porquê que alguma coisa está acontecendo, eu olho e falo assim, gente, isso aqui é uma máquina ultra revolucionária. E é o corpo que Deus criou. Deus trabalhou nisso. A natureza, como ela funciona, os ciclos, a harmonia, o ecossistema, o equilíbrio, é magnífico o trabalho de Deus. É Deus trabalhando, e a gente vê que Deus cria, e Deus cria tudo isso de um ambiente em que assim, vamos pensar, daquilo que a Bíblia então nos relata, estava tudo sem forma, estava tudo vazio, e Deus olha e vê potencial, e Ele arregaça as mangas, Ele vai criar, e Ele vai trabalhar, e Ele vai produzir essas coisas. E de todo esse trabalho, Deus alcançou um resultado, ligado ao assunto também. Um resultado que é completo, um ciclo fechado. Veja, não é assim, Deus saiu criando alguma coisa e o que ficar pronto está bom. É um mundo maravilhoso, é um mundo perfeito. Eu não sei quão contemplativo você é, mas eu amo a natureza. Eu amo perceber a criação, eu amo perceber os detalhes. Eu amo pela televisão, pela internet, quando eu posso fazer uma viagem curta, longa, média, não importa, ver a maravilha do que Deus criou e como Ele criou, não é? E o resultado maravilhoso, um resultado perfeito,
não é um resultado de algo realmente concluído, não é algo que ficou pela metade, um resultado sustentável, porque Deus cria algo tão maravilhoso que vai continuar depois simplesmente acontecendo dentro de uma ordem, dentro de uma estruturação que Ele fez existir, não é? Um resultado que é validado, Deus trabalhando, Deus produzindo o resultado, e um resultado que é validado. Porque não é só no 31 que Deus vai parar e falar assim: olha, ficou muito bom. Ao longo dos ciclos, ao longo dos dias, Deus viu que ficou bom. Não era alguém falando assim: deixa eu ir lá fazer alguma coisa porque eu preciso de um contra-cheque celestial no final dessa semana. Não era disso. Porque hoje em dia a gente pensa em trabalho o quê? O dia 5. O dia 15, o dia 20, eu não sei quais que são os dias que você costuma receber, mas muitas vezes no imaginário do homem, trabalho é: eu tenho que trabalhar, porque afinal de contas eu preciso do dinheiro que o trabalho vai me dar. Mas não é assim que Deus trabalhou. O trabalho de Deus é aquele trabalho de alguém que está ali em cada detalhe, em cada minúcia. Ele aprecia, Deus gosta de trabalhar. Aquele que vai descansar depois é alguém que gosta de trabalhar, não é? É um resultado validado, é um resultado de alguém que viu que fica muito bom de verdade. No passo a passo ele vai atestando, ele vai conferindo, ele vai percebendo. Deus é um artista. Deus, Ele é aquele que cria com a maior atenção, com o maior esmero, com o melhor de tudo que Ele pode fazer. Ele vai empregar naquilo, porque Ele está produzindo e apreciando aquilo. E não tinha um chefe dando comandos para Deus. Prazerosamente Deus trabalhava, prazerosamente Deus estava fazendo o que Ele queria fazer ali, não é? Como resultado desse trabalho, não é? Vai vir então o processo de Deus descansar. Mas quando Deus vai descansar, tudo já está preparado para continuar acontecendo, para novos ciclos acontecerem, para novos dias virem, para a natureza continuar acontecendo, os peixes nadando, os animais percorrendo a terra, o homem subsistindo, dominando em meio a tudo aquilo, porque Deus fez algo com começo, meio e fim em meio àquele processo de produção. E aí Ele vai descansar, porque Ele de fato pode descansar depois de algo que Ele produziu, e aí Ele vai parar e vai ter esse tempo destinado para essa finalidade. Ele faz isso depois que Ele avalia todo o seu trabalho, depois de tudo estar descansado, depois de tudo estar concluído, como a gente viu aí. Porque depois que está tudo bem finalizado, Ele vai descansar. Esse descanso, ele vem após um trabalho feito com sucesso. E aí Ele vai dizer assim: no sétimo dia Deus descansou, Deus abençoou o sétimo dia, Deus o santificou. A semana que vem é o dia que a gente vai falar mais sobre o descanso propriamente. Hoje a gente vai falar bastante sobre produtividade, sobre o trabalho. Mas veja, quando a gente pensa sobre isso, a gente vê sobre Deus abençoando um dia, porque os resultados foram alcançados, porque os resultados foram muito bons, porque foi tudo muito bem concluído. Ele viu o resultado, ele teve apreciação naquilo, e esse resultado, como algo abençoado que vai continuar a acontecer, a se renovar, a ter novos ciclos, os novos dias, as plantas que crescem, a chuva que permeará a terra continuamente, o domínio, o governo do homem, tudo isso como bênção, como a frutificação do trabalho vai permanecer acontecendo. E é por isso que esse é um dia de bênção, um dia de satisfação. Quando a gente pensa na bênção desse dia, ao qual Deus abençoa, tem a ver com a satisfação, tem a ver com contentamento, tem a ver com adoração. A gente vê que o nosso Deus, Ele é um Deus contemplativo. Contemplar tem a ver com a adoração. A adoração não é proferir palavras prontas, palavras-chave. A adoração é quando você constata, você percebe, você reconhece Deus. É quando você se encanta a manifestação de Deus. E Ele, diante de toda a criação, é aquele dia de Ele folgar no resultado de tudo que foi feito. Ele prazerosamente falar: ficou muito bom, agora eu posso descansar com todo gosto, porque olha que boa produção tudo isso aqui foi.
essa adoração que tem a ver com o contexto de descanso, de reconhecimento, de avaliar, analisar e concluir do quão bom tudo aquilo estava. Mas é um dia para ser santificado também, santificado dentro da ideia que a gente sempre destaca aqui, de um dia separado para isso, porque é um dia em que ele é separado para a centralidade de Deus, que tem a ver com essa história toda. Porque se houveram bons resultados, foi porque um bom trabalho foi desempenhado. Se um bom trabalho foi desempenhado, foi porque Deus trabalhou. E se Deus trabalhou, foi porque Ele decidiu trabalhar. Então Ele, em todo o processo, Ele se dedica a isso. E em tudo isso, se há motivo para se centralizar o louvor daquilo que é feito por meio dEle. Mas enquanto isso, há ao mesmo tempo a ocasião para renovo, para ser reforçado, para ser revigorado. É isso que o descanso nos faz. O descanso nos faz perceber que o emprego de força está sendo produtivo. Isso te dá força e energia para o prosseguimento. Isso te põe para frente. Isso é propulsão, é empurro para você, é encorajamento para você. E é nesse sentido que a gratidão acontece. Tempo de descanso, do bom descanso, do verdadeiro descanso, ele é fundamental porque é um tempo de celebração, de comemoração, de festa, de gratidão. A gratidão te faz adorar. O ser grato tem a ver com alguém que está percebendo o que Deus está fazendo, é alguém que festeja, alguém que agradece, alguém que louva, alguém que canta com o coração. A voz está aqui, mas a mente, o coração, e faz parte desse conjunto que adora, porque reconhece a manifestação de Deus, o resultado de Deus em meio ao processo todo. Esse é o Deus que, enfim, vai descansar e vai em tudo isso nos ensinar a viver esse processo também. Aplicando para a gente aqui nessa noite já, em termos desses aspectos que a gente destacou aqui. O Deus Criador criou, Ele cria. E nós também devemos criar, nós também devemos trabalhar. Veja, o Deus que tem capacidade para criar, Ele não fica de braços cruzados na eternidade, mas Ele quer trabalhar e Ele vai trabalhar. Ele não se omite ao trabalho, Ele não deixa de trabalhar, Ele quer trabalhar. E nós, a gente deve sempre se lembrar disso, nós fomos feitos à imagem semelhante de Deus. Próximo mês a gente vai ter uma série que a gente vai falar só sobre Deus, mas um pouquinho disso aqui bem pontualmente. Deus possui características, que a gente chama na teologia de atributos. Dessas características, algumas só são de Deus, apenas Ele. Quando a gente fala que Deus é eterno, é só Ele que é de fato eterno. Quando Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, é só Deus que é onisciente. Isso é algo exclusivo de Deus. Mas tem outras características, outros atributos que são comunicáveis, ou seja, que Deus deixou possível para que o homem experimente, para que o homem viva também nessa cópia, nessa inspiração em Deus. Então quando a gente fala que Deus é amor, mas Deus nos fala para amar também. Deus é santo, Ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Não é? Entre outras características que depois a gente vai ampliar mais. Mas o que eu quero destacar aqui é que quando Deus nos criou, conforme a sua imagem, semelhante a Ele, Deus colocou em nós essa característica de podermos manipular coisas e criar coisas. A capacidade de trabalhar, de se empenhar por ideias, de sermos produtivos, de desenvolvermos projetos, de desenvolvermos coisas, de traçarmos planos e trabalhar em prol disso, empregar energia a respeito disso. Deus colocou isso em nós. E na sua palavra Ele dá aqui de antemão, de toda a revelação, Ele mostra Ele executando isso para que a gente assim também, a gente possa de fato empregar na nossa vida. Então Deus nos deu essa capacidade. Gênesis 1, 28, poucos versículos antes da onde a gente começou a ler, vai falar sobre isso. Deus nos deu a capacidade de criar, de trabalhar, de se empenhar por coisas. Deus nos deu a capacidade de, produzindo essas coisas, gerar resultados, alcançar objetivos. Não é? Talvez você me diz assim, pastor, então tá fácil, já passa para a próxima mensagem, vamos para a próxima série, porque
eu já tenho um trabalho, logo Deus me deu capacidade disso, vamos para a próxima, não é verdade? Mas aqui eu quero chamar a atenção sobre esse aprofundamento do conceito de trabalho, não é? Que é muito mais do que aquela atividade que muitos de nós temos na nossa rotina. Então a gente tem um contra-cheque previsto para determinado dia em prol daquilo que a gente vai fazer. Isso tem a ver com trabalho? Com certeza. De todos os conceitos que a gente vai explorar aqui sobre trabalho, esse é o mais tangível, esse é o mais direto. E ali nós somos chamados para glorificar a Deus também. Por exemplo, não trabalhando só porque tem um cheque prometido para a gente, mas de engrandecermos a Deus no nosso trabalho também. Porque Deus nos chama para sermos para a glória dEle em todas as coisas. Se você se inspira no Deus Criador, no Deus Trabalhador e no Deus que chama para viver para a glória dEle, se você conserta geladeiras, a tua geladeira ela tem que ser a melhor geladeira consertada. Se você é algum artista, a sua arte tem que ser a melhor produzida. Se você é bancário, o teu dia a dia, o teu expediente, o teu atendimento tem que corresponder a tudo isso. Se você pastoreia, você tem que se empregar para entregar o melhor da sua energia, da sua preparação, daquilo que você tem podido acumular em termos de capacitação para servir pessoas, para servir aonde quer que Deus coloque você. Se você lida com carro, se você dirige comercialmente algum veículo, se você trabalha num posto médico, num hospital, se você é cientista, não importa o que quer que seja, se você é um jardineiro, se você trabalha num chão de fábrica ou num alto escalão de alguma empresa, não importa, se você apresenta relatórios, é o melhor relatório, se você lida com clientes, o melhor atendimento justo, porque você é filho do Deus Criador, e que não é apenas Criador, é o Deus Santo, e que te chama para ser como Ele o é. O teu trabalho deve revelar do teu convívio e da tua filiação em Deus por meio de Cristo Jesus também. Seja cuidando de criança, seja negociando, seja estabelecendo o que quer que seja como meio de trabalho, o teu trabalho deve refletir da tua santidade, da tua caminhada com Deus, do teu conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor na expressão do teu trabalho também. Ali é um campo onde a gente mais passa, mais emprega do nosso tempo na maioria das nossas vidas e rotinas. Ali você tem que mostrar o Senhor na sua vida. Como não vai ser assim? Então sim, isso tem a ver com esse ambiente, com esse contexto do trabalho. Demonstrar o Senhor, demonstrar que você é filho da luz, demonstrar que a tua palavra é confiável. O chefe, o funcionário que o chefe sabe que pode contar, porque é uma palavra de sim, sim, não, não. O funcionário que cada vez constrói mais confiança em todos os círculos onde ele percorre na empresa, porque ele zela antes de tudo, antes do salário, antes do acordo, antes do contrato. Ele é filho do Altíssimo, ele é comprometido com Deus em cada entrega da sua vida. O nosso trabalho deve levar essas marcas daquilo que a gente aprende com Deus. Mas a gente não deve só trabalhar nos nossos locais de trabalho, nos nossos meios profissionais, não é? Porque Deus não nos deu apenas o trabalho. Deus nos deu, por exemplo, a família, e a nossa família é um lugar de trabalho. Nós devemos trabalhar pela nossa família. Se eu sou filho, eu sou chamado a me empenhar, lutar por ser o melhor filho. Se eu sou casado, eu tenho o belo trabalho de ser um bom cônjuge para o meu esposo, para a minha esposa. Eu tenho que me esforçar, usar minha energia, usar minha capacitação, usar o meu tempo, usar os meus recursos, para que eu torne da oportunidade de estar numa família, tornar isso algo bom, porque há trabalho nisso e eu preciso valorizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não devo esperar perder minha família para entender que ela era importante, eu tenho que trabalhar por ela antes. Por exemplo, eu não tenho que esperar o dia difícil chegar, mas eu tenho que fazer todo o possível que está na minha mão no hoje, para que depois o descanso tenha parte desse processo pelo qual eu me empenhei. Na família, nos amigos, nos familiares, em todos os níveis de relacionamento. Deus te deu amigos, Deus te deu irmãos. Não é só para a gente se esbarrar, não é só para a gente ter algum nível de interação, mas socialmente
não é? Já diz o ditado, já diz o meme, a brincadeira, a piada, união faz a força. Deus não nos colocou para sermos sociáveis e estarmos juntos à toa. Mas não é porque isso é utilitarista e eu preciso dos outros, então deixa eu ir lá e estar no meio deles. É para que a gente, sendo postos por Deus uns próximos aos outros, a gente produza as melhores coisas, todos trabalhando, todos produtivos, todos se dedicando ao melhor. É claro que em cada contexto no qual você estiver, as coisas não dependem só de você, e isso é muito bem claro para todos nós. Mas naquilo que está nas suas mãos, faça o melhor, trabalhe conforme as suas forças. Porque às vezes a gente até se lembra dessa menção bíblica, mas a gente não faz conforme as nossas forças, a gente entrega 10%, a gente entrega 15%, 20%. E Deus é o Deus do trabalho. Se você para e pensa naquilo que Deus criou, olha que grande coisa Deus criou. Deus não fez pouca coisa. Eu destaco aqui, se Deus te deu capacidades, pense nas suas capacidades. E como já brincam, né, alguns, cada um de nós é alguém muito distinto na fila do pão. Não tem ninguém igualzinho a algum outro alguém aqui nessa noite. Deus te deu características únicas. Mas a grande pergunta é, Deus te deu e te possibilitou você ser quem é, para o quê? Imagine o seguinte, você compra um carro e esse carro tem ar-condicionado. Faz diferença ter ar-condicionado no verão? Mas imagina que você tem um carro com ar-condicionado, mas você nunca liga esse ar-condicionado. Que sentido há nisso? Não é verdade? Pense em quantas capacidades você tem como pessoa. Pense em quantas habilidades. Pensa naquilo que te diferencia como aquilo que é fácil para você. Para muitos outros é penoso, é difícil, é complicado, mas para você, você faz do jeito mais fácil que se possa pensar. Eu já conheci alguns casos, alguns exemplos assim, de pessoas que são muito hábeis em alguma coisa, mas a pessoa decididamente optou em dizer assim, não vou fazer nada com isso. Certamente você já ouviu alguma história desse tipo também. E quando você conhece uma história desse tipo, não bate uma tristeza dentro de você de falar assim, quanto talento parado, sem fruto. Eu não sei você, mas... E é claro, né? É sempre mais fácil reparar isso no outro, né? Quando é com a gente é picareta, né? Mas assim, que inconformismo dá na gente quando a gente repara, sabe, que alguém tem um talento sem igual. Não, mas a pessoa, ela lacrou, ela se omite a isso, ela não quer fazer isso. Ela está nas mãos dela, pessoas seriam beneficiadas, no mínimo ela encantaria outras pessoas com aquilo que Deus deu, possibilitou a ela, mas ela diz não. Eu não sei você, mas... quanto isso intriga, não é verdade? E a Bíblia vai dar exemplos acerca dessa ideia de que se a gente tem possibilidade, essas possibilidades são para o fruto. A parábola do semeador vai falar sobre a boa semente que vai render a 30, 60, 100 por um. O conto lá da videira de Jesus, João 15, diz que o cuidador da videira, ele poda ela para que ela dê mais fruto. Mas às vezes a gente não trata com zelo das capacidades que Deus nos deu para frutificar no mundo. E Deus te deu coisas extraordinárias, coisas que são distintas em você, e tantas vezes a gente deixa isso de lado. A gente não trabalha nisso como a gente poderia trabalhar, não é? E tantas vezes esse potencial ele não é desempenhado. Aqui isso pode ter sim vários desdobramentos. A gente pode falar sobre dons, sobre talentos. As aplicações são muitas, não é? Na classe de batismo eu caminho com o pessoal ali, às vezes eu comento isso com eles. Eu digo assim, a Bíblia nos diz que quando você aceita Jesus Cristo, o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele vem morar na sua vida. E Ele vem e traz para você dons, para que você edifique o corpo. Dons, não é só para você dizer assim, eu tenho os dons que o Espírito Santo trouxe, eles estão tudo aqui
dentro de mim. É para que você abençoe e edifique e seja bênção no contexto do corpo. Mas que sentido há se eu pegar esses dons e falar obrigado, amém, Espírito Santo, e está aqui, estão guardados para comigo? Não é? Tem a ver com os nossos talentos, com as nossas capacidades, com aquilo que a gente pode fazer, e tantas vezes a gente opta por não fazer porque vai dar trabalho, vai ter que trabalhar, não é verdade? Tem a ver com os bens também. Puxa, se Deus deu bens a você, deu recursos, administre-os, cuide deles, zele por eles, porque Deus te deu, e não espere perder para dizer assim, que coisa boa era quando eu tinha aquilo. Se Deus te deu o corpo, se Deus te deu saúde, amém, aproveita essa saúde, porque todo mundo que está doente sabe como ninguém o preço, o valor de uma saúde. Trabalhe pela sua saúde. Mas a gente entra em zonas de conforto, enquanto a gente está saudável, está tudo bem, a gente não trabalha pela nossa saúde. Eu estou falando para todos nós, tá? Eu não sou o melhor cuidador, eu não vou na academia como deveria, eu não trabalho no meu exercício. Puxão de orelha para todos nós. Temos que cuidar enquanto a gente tem na mão, porque isso é trabalho, isso é empenho. Para isso a gente tem que deixar a zona de conforto, aquilo que nos tira do trabalho, e trabalhar por isso, visando o quê? Empenhar-se por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós devemos fazer como Deus, do inóspito, do vazio, daquilo que é sem forma, daquilo que está sem propósito, daquilo que está parado, dar sequência a isso, usar dessa capacidade, criar, trabalhar, transformar, produzir, tudo isso deve estar para nós, porque Ele nos deu. Enquanto Ele nos deu para que isso seja usado, para que isso seja frutífero, para que isso seja profundo, para que isso seja de valor. Outro ponto que eu aplico aqui para nós, aqui também olhando para tudo isso, que o bom trabalho feito, ele prevê resultados. E o nosso trabalho, nossa boa dedicação também deve prever resultados, mas com uma lógica diferente. Nessa nossa sociedade do nosso tempo que nós vivemos, capitalista, extremamente visada ao lucro, existe um profundo desejo pelo resultado. Há um foco no resultado, uma hipervalorização do resultado. Mas é complicado, porque muitas vezes esse foco no resultado, ele é independente até do processo. É daí que a gente tem aquelas ideias do fins que justificam os meios, porque as pessoas querem tanto resultado, mas elas não estão querendo o ciclo completo e perfeito de Deus. Porque o ciclo completo e perfeito de Deus é: Deus te dá meios, Deus te dá capacidade, vá trabalhar, trabalhe bem, se dedique, empenhe, curta bons resultados que esse trabalho naturalmente trará, e depois o descanso, satisfação, o prazer, a alegria, a felicidade de ter trabalhado, de ter sido útil, de cultivar e colher e desfrutar da vitória daquilo que o teu trabalho gerou. Mas muitas vezes a gente reporta até para a nossa vida, para a nossa caminhada de vida, simplesmente lidar com resultados. A gente quer atropelar processos, porque a gente só quer os resultados. A gente tem a virada do ano, né? Quanta gente apostando, né? Que a galera, as bets agora estão explodindo, porque a galera quer resultado, a galera quer dinheiro, a galera não quer trabalhar. Mas Deus nos criou para que a gente produza. Quanta gente, não são poucos os documentários que mostram de gente que só corre atrás de resultado e se arrebenta na vida. Se arrebenta na vida. Os resultados que nós devemos visar são aqueles do jeito, do processo, do formato de Deus. Resultados que emergem naturalmente da boa dedicação do trabalho, não é? De um comprometimento que vai trazer a bênção do resultado do trabalho. Nosso trabalho também, ele deve prever resultados como resultados de Deus, resultados completos, resultados em tempo certo. Porque aqui, veja, Deus não deu um estalo de dedo e tudo se formou. Na capacidade de Deus, Deus poderia ter feito de N formas, mas foram 6 dias, houve um processo, houve um desenrolar, houve uma harmonia. Muitas vezes as pessoas não alcançam os resultados corretos porque elas não querem respeitar o tempo certo das coisas. Elas querem atropelar processos porque elas querem o resultado do que elas objetivam de um jeito ou de outro. Mas o Salmo 1 fala sobre o fruto na estação própria,
no tempo certo. A melhor fruta é aquela que ela é plena, ela é completa, ela é saborosa, ela cheira bem, porque ela viveu a etapa, o ciclo, o processo perfeito dela, de amadurecer na sua própria estação e trazer ali o sabor que o tempo dedicado a tudo aquilo resultou para ela. Resultados que perduram também, sustentáveis, que continuem. Resultados que se validam, tanto para si próprio quanto pelos outros também. Não para causar, não para vaidade, mas resultados porque nós, nessas nossas interações humanas, nós estamos aqui para viver com Deus e para sermos bênção onde quer que estamos. Deus não te deu as capacidades que você tem para você gerar resultados só para você. Isso é pensamento humanista do mundo, é egoísmo, é pensar só no seu próprio umbigo. Deus não nos fez para isso. Nós devemos gerar resultados, bons frutos, alcance, aonde quer que a gente esteja, a nossa presença deve ser uma bênção. Nem sempre desejada, porque quem não é da luz, muita gente às vezes vai ser resistência com você. Mas até por eles você deve orar, até por eles você deve amar, segundo o que Jesus ensinou. Porque independente que se querem bem ou mal a você, você está ali não para entrar no sistema corrompido, mas para causar a mudança no sistema, naquilo que você tem a protagonizar ali naquele momento, ali naquela situação. Resultados que se validam, resultados que podem ser conferidos, que geram bênção, que geram o louvor a Deus, a contemplação a Deus, a adoração a Deus, satisfação, contentamento para você que é o trabalhador naquela situação, mas para outros que também de olhos abertos poderão acompanhar a ação de Deus no mundo por meio da sua vida. A gente deve pensar em resultados acerca da nossa vida, mas não do jeito do mundo, mas do jeito de Deus, com dedicação e propósito segundo o Senhor, fazendo do jeito de Deus, não atropelando nada, mas vivendo tudo ao tempo certo, não é? Não é trabalhar por trabalhar, não é? Mas assim, trabalhar visando os resultados corretos. Não é para a própria vaidade, mas sempre para a glória de Deus. Lá em 2 Timóteo 2, o Paulo fala ali que, olha, o próprio trabalhador que cultiva, ele é o primeiro interessado a pensar acerca da colheita que ele vai ter, do fruto que vai acontecer, e isso deve ser uma realidade para aquele que trabalha, visar o fruto, a consequência, o resultado, sim, e tudo isso para o engrandecimento, para a glória de Deus, por meio de uma vida produtiva. John Piper tem uma frase bem interessante que ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. E nós ficamos satisfeitos em Deus quando a gente vive a vida que Deus nos ensinou a viver. Isso aqui tudo parece comum demais, parece assim, puxa, pastor Leandro, mas então eu tenho que entrar na contramão do mundo, abandonar a vida fácil, os resultados fáceis, viver do jeito de Deus e aí eu serei feliz? Pastor, mas parece que o atalho faz mais sentido, parece que é mais interessante. Sim, segundo a natureza que tenta nos empurrar para distanciamento de Deus, parece, mas são caminhos de destruição, isso é certo. O jeito de Deus é que, vivendo para Deus e do jeito de Deus, alcançaremos satisfação nele e glorificaremos a ele, segundo esse conceito que o Piper desenvolve. Isso é muito interessante, porque isso tem a ver com o fruto do nosso resultado. Hoje nós vivemos um tempo de muita gente insatisfeita, porque só pega atalho. Só quer dar um jeito da forma mais simples, mais objetivo, o tempo do imediato, o tempo do Google, o tempo do estalar de dedos, o tempo do fast food, o tempo do tudo fast. E a vida do trabalho, a vida do ser produtivo, a terra ela produz o melhor, mas existe o tempo de tudo isso acontecer, da semente germinar, da árvore vir, da planta crescer para que o fruto venha. O pai, a mãe segura um bebê no colo, são 9 meses de uma gestação que percorre. Daquilo que Deus criou, mas as pessoas, muitas vezes elas querem resultados para ontem, elas mudam o processo, elas mudam as histórias, e elas não vivem a glorificação de Deus, o prazer de Deus como deve ser vivido, não é? Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, em várias passagens vai dizer que não há nada melhor para o homem do que desfrutar a vida, ou seja, aproveitar a vida e desfrutar
do bem, do resultado de todo o seu trabalho. É igual a frase que a gente muitos conhecem muito bem, né? O ruim é ter que trabalhar, né? A televisão vai nos falar, né? Tipo assim, trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Muitas vezes a gente não encontra o prazer do trabalho daquilo que Deus criou, porque a gente não parou para viver do jeito de Deus, a gente não se empenhou, a gente não acordou de manhã e orou e falou assim: Pai, me ajude a encontrar prazer no meu trabalho. Pai, se eu não me encaixei nesse modelo, nessa função, me ajude a encontrar uma nova porta. Pai, se não deu certo, eu quero encontrar uma porta onde eu vá me encontrar e faça tudo do meu melhor, na minha capacidade, com o que eu posso fazer. Mas a gente precisa entender e a partir disso viver os resultados, os bons resultados, os melhores resultados do jeito de Deus, para que daí a realidade do descanso ela seja algo prazeroso, algo que glorifique a Deus como consequência de um processo, não é? E é muito interessante, isso me chama muita atenção, irmãos, quando eu vejo que o Deus que não se cansa, Ele nos ensinou a descansar, descansando. Deus não se cansou, Deus não é inesgotável. Tem um louvor que a gente canta, ele tem essa letra, mas Ele nos ensina a necessidade da gente descansar. E veja, não é um descanso isolado, que a gente já viu isso aqui, o descanso isolado, o descanso pelo descanso é a preguiça, mas é o ciclo produtivo como um todo, não é? Depois de trabalhar, então, alcançar o devido resultado. Mas é depois de trabalhar, nós não podemos nos omitir de trabalhar, porque se temos vida, se temos tempo, se temos ocasião, se temos momentos, se temos saúde, se temos recursos, se temos meios, vai ser bênção sermos produtivos naquilo que Deus nos capacitou para produzirmos. Depois de alcançar os resultados, descansar. Não podemos nos omitir também de alcançar resultados. Não podemos fingir que não existe para mim essa história de resultado. Da mesma maneira que eu não posso me encantar com resultados errados do prisma da lente humana, eu também não posso viver uma vida tocando do jeito que der e tá bom e desconectado de todo e qualquer propósito, mas tudo aquilo que vier às minhas mãos eu tenho que buscar fazer com todas as minhas forças, visando os melhores resultados para a glória de Deus. Porque se você deixar de trabalhar, se você ficar sem fazer nada, se você ficar em passividade, a gente tem texto, a gente tem parábola da palavra de Deus que ensina-nos que isso não agrada a Deus. Você ter algo e você simplesmente enterrar aquilo. Você recebeu uma oportunidade e você não dar sequência a isso, não é? Então, o descanso ele faz parte como consequência depois disso tudo, e é por isso que ele é especial, quando todo o ciclo ele é especial. E é um pacote a ser vivido com Deus, não é? E do jeito de Deus e no propósito de Deus. E esse é um tempo que a gente deve pensar muito sobre isso, porque muitas vezes a gente vai viver essa negligência em vários aspectos. Da mesma forma que a gente negligencia o trabalho quando a gente acha que trabalho é só o salário, é só a grana que a gente acha que a gente vai ganhar. A gente também negligencia a questão dos resultados quando a gente acha que o resultado é a única coisa que importa, independente do trabalho, independente de outras coisas mais. A gente também negligencia o descanso, tantas vezes, porque o descanso da forma correta nem sempre ele é vivido, e Deus nos ensina a vivê-lo da forma certa, e nós devemos pensar sobre isso. Quantas vezes, por conta de uma vida movida por consumismo, movida por insatisfação, as pessoas estão cada vez trabalhando, de alguma forma só por dinheiro, só por alguns objetivos, se cansam, não descansam, não usufruem do trabalho e vão ficando cada vez mais esgotadas, mais cansadas, mais abatidas, porque ela está sempre insatisfeita, ela sempre pensa que ela estará bem quando ela tem o que ela ainda não tem. E aí tantas vezes ela então passa a trabalhar continuamente, mas ela não trabalha do jeito que ela tem que trabalhar. Então esse trabalho não vai ser prazeroso, esse trabalho vai consumi-la de uma forma ao extremo, cansativa ao extremo. E a partir disso os resultados eles não vão ser satisfatórios, eles não vão gerar o prazer da colheita, da frutificação que se deve haver. E por mais que se trabalhando da forma errada, por meio dos resultados errados, o descanso não virá da forma certa também.
E é simples a gente ler a palavra de Deus em Gênesis 1 e entender que na vida simplificada que esse capítulo nos apresenta, está o conceito de Deus que nos ensina a trabalhar, a gerar resultados, a sermos produtivos e por consequência descansar, glorificar, adorar a Ele, contemplar aquilo que Ele nos deu capacidade de produzir, de trabalhar, de se empenhar por aquilo. Esse assunto ele é muito importante para nós e por isso que a gente traz esse destaque nesse mês. A gente ainda vai falar em mais outros dias aqui sobre ele. Mas encerrando esse momento aqui, pense sobre a sua vida, pense como é a sua relação com esse assunto como um todo. É importante que eu e você, todos nós aqui, a gente não olhe para isso só como um momento do culto, como uma abstração aqui do tempo da reunião da igreja. Mas pense como você enxerga o trabalho. Pense em quanto e como você valoriza o trabalho. Pense se o jeito que você enxerga o trabalho, se é algo do qual Deus se alegra de ver você lidando com o trabalho dessa forma. Independente do que você faz. Porque no reino de Deus, para Deus não existe trabalho maior ou menor, gente mais importante ou gente menos importante. Existe aquilo que Deus deu condições para você fazer. E naquilo que Ele te possibilitou a fazer, a trabalhar, seja no teu trabalho, no teu ofício, na tua profissão, seja em casa, seja nos teus recursos, seja na sua capacidade, seja nas suas interações humanas, seja no uso, na administração do seu próprio corpo, do seu próprio tempo, tudo uma questão disso de mordomia, Deus te deu. E como você tem entendido o trabalho que você empenha a respeito de todas essas coisas? Isso é algo que agrada a Deus, glorifica a Deus. Pense sobre você e o trabalho. Pense sobre você e os resultados. Pense assim, o que é resultado para mim nessa minha vida acerca do que eu estou vivendo? Esses resultados são resultados dos quais Deus se agrada? E essa linha de confronto, essa linha de pensamento, essa linha de reflexão é para que eu e você, a gente aprimore. Porque quanto mais aprimorado você estiver no seu trabalhar, no seu produzir, no seu resultar e no seu descansar, mais feliz você será. É para o seu bem, é para a bênção da sua vida, enquanto você alegra e agrada a Deus. Sobre os resultados que você produz. E, por favor, não pense só no seu dia a dia de trabalho formal. Pense em tudo aquilo que você faz com isso que Deus coloca nas suas mãos, seu emprego de energia, a sua dedicação. Tem esses resultados. Primeiro, a primeira conclusão é: você pensa sobre isso, você analisa os seus resultados, você reflete sobre eles. Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o tempo de descanso é para isso também, para a gente se analisar, para a gente rever. A gente vai pormenorizar isso em outros aspectos, mas o tempo nosso de culto, de encontro aqui, por exemplo, é um tempo de descanso. É um tempo da gente vir celebrar a Deus pelo que Deus fez por nós, revigorar as forças para uma nova semana. É um tempo da gente reorganizar nossas ideias, projetando os novos dias que vão vir. A gente entende isso, sobre os resultados que você tem alcançado sobre a sua vida. E sobre a medida de descanso que você tem experimentado. E aqui a gente vai ao longo do mês entrar em outro campo espiritual nisso também. Mas aqui eu estou dizendo mais do ponto de vista da vida prática. Porque tudo isso aqui, Deus vivendo, Deus experimentando, a Bíblia registra. Mas é a mecânica da vida prática nossa do dia a dia. Deus quer ver a gente revigorado, renovado. Às vezes a gente não consegue isso porque a gente está trabalhando demais, ou a gente está gastando tempo demais, energia demais, buscando resultados que a gente nem deveria buscar. Ou às vezes a gente está muito parado e muito subutilizado daquilo tudo que Deus colocou nas nossas mãos para viver. Pense sobre esses assuntos, porque Deus quer que você viva tempos de bênção e de santificação a respeito do resultado da sua vida. Não se constranja à luz do que tudo essa reflexão coloca e provoca para nós. Porque Deus, como que a gente abre os nossos cultos aqui, não é? A gente diz assim: Deus é o Pai que recebe seus filhos. Deus não é um pai omisso. Deus, Ele quer para os seus filhos os melhores filhos.
Deus quer te ensinar o melhor. Deus quer que você viva o melhor. Ele, como um pai amoroso, por meio da sua palavra, ele fala assim: meu filho, trabalhe direito, porque eu quero te abençoar. Meu filho, dedique-se pelos melhores resultados, porque eu quero estar presente em cada resultado seu. Meu filho, eu quero que os tempos de descanso sejam tempos de refrigério, depois de ciclos perfeitos que você está vivendo da maneira correta comigo. Meu filho, ouça a minha voz, preste atenção, mude a tua forma de trabalhar, mude a tua forma de ver os resultados, mude a tua agenda, o teu cronograma, de forma a permitir tempos de descanso do qual você celebra, se alegre, adora, desfruta daquilo que eu tenho te permitido e dado condições de experimentar e usufruir. Não se omita das capacidades que eu te dei para você performar e executar, porque elas trarão grandes fontes de satisfação para você. Às vezes você está muito satisfeito porque você está sem pôr a tua vida para exercitar daquilo que eu coloquei você para viver. Deus quer nos ver melhores, Deus quer nos ver mais felizes. Ele nos provoca segundo a palavra dele, para a gente pensar em todas essas coisas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor, Deus trabalhador que é, o Senhor vem até a nós como o Pai, grande Pai, amoroso Pai, nos ensinar das coisas que nós precisamos refletir. Ensina-nos a trabalhar como o Senhor trabalha, como o Senhor trabalhou, como o Senhor trabalha. Ensina-nos, ó Pai, a ajustar, Pai, o nosso pensamento, as nossas emoções, para objetivar os devidos resultados que importam, mas que a gente não deixe, Senhor Deus, de exercitar esses resultados, sabe? De analisar o que temos feito, de revisitar aquilo que precisa ser alterado, transformado, porque aquilo que não tem dado certo, Pai, a análise disso, o contemplar disso serve para que a gente mude o jeito de viver e fazer as coisas, o jeito de trabalhar, visando mudanças que nos levarão para novos níveis de satisfação. Aquilo que não está legal, o Senhor nos chama, nos destaca para que a gente reveja, para que a gente aprenda com o Senhor. Porque trabalhando e trabalhando bem, usufruindo desses resultados, atentos a eles, aprendendo com o Senhor, chegaremos aos descansos que nos abençoarão, os descansos que nos darão prazer junto ao Senhor, sabe, resultados e um descanso que glorifica o Senhor e que nos deixa muito leves, muito felizes, porque estamos vivendo e participando daquilo que o Senhor faz, do jeito que o Senhor quer que a gente faça, e o Senhor sabe das coisas, Pai, e o Senhor sabe das coisas. Que eu, meus irmãos aqui presentes aqui nessa noite, que a gente tenha um coração ensinável, para aprender com a Tua palavra aquilo que ela tem a nos ensinar. Que se há pessoas aqui que estão trabalhando, ó Pai, em muitos acertos, amém, e sempre há aquilo que pode ser ainda melhor. Se de alguma forma os resultados são bons, amém, mas sempre há aquilo que pode ser melhor experimentado, os novos resultados, Senhor. Porque o Senhor quer nos levar aos tempos de descanso, o Senhor quer nos levar aos tempos de celebração, de festa, de gratidão, de reconhecimento da Tua manifestação, das colheitas, do alcance dos resultados, dos celebrados frutos, que só o Senhor dá, ó Pai, por meio dos processos vividos do jeito que o Senhor quer que a gente viva. Então que o nosso coração esteja ensinável nesse sentido, Pai, sabe, para aprender, para viver certo, para trabalhar corretamente, para se alegrar do bom resultado do trabalho, não para a vaidade, mas para a glória do Senhor e para a nossa alegria no Senhor, que sempre nos dá da Tua força para trabalhar mais, para gerar os devidos resultados e festejar nos tempos de descanso, enquanto nos renovamos para os novos ciclos. Que a gente viva tudo isso, Senhor Deus, porque nesses dias, nesse tempo, com tudo que temos, o Senhor nos deu saúde, corpo, recursos, meios, capacidades, bens, talentos, pessoas. O Senhor nos deu tudo isso para que a gente seja bênção, para que a gente cultive trabalho e resultado sobre essas realidades, e assim a gente glorifique o Teu nome e a gente experimente todas as bênçãos, ó Pai, que o descanso da colheita nos traz, e que assim a gente viva tudo isso aprendendo e se renovando com a Tua palavra, conforme o Teu exemplo, conforme a Tua referência. Abençoe a nós, o Teu povo, a viver todas essas coisas. Vá de encontro a cada coração aqui presente nessa noite. O Senhor sabe
de que forma, Pai, tudo o que está em questão nesse assunto dessa noite tem a ver com a vida de cada um aqui. Ensina-nos, Pai, ensina-nos a cada um de nós onde deve ser diferente na nossa vida a respeito dessas questões. Que estejamos atentos, que estejamos dedicados, que a gente queira ser produtivo, que a gente se empenhe pelos resultados corretos de valor e plenos, que tem a ver com a tua satisfação. E que a gente alcance, Senhor Deus, a celebração do descanso com o Senhor, na tua presença e a partir do Senhor em todos os momentos. É assim que nós oramos, é assim que nós te rogamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.